Speedrun é o termo usado para jogadores que fazem uma corrida rápida, em tradução literal, de algum jogo, com o objetivo de conquistar o menor tempo possível. Nesse vídeo, eu vou explicar para você a origem de tudo. Não exatamente. E a origem, de fato, ela é muito imprecisa, porque desde que os videogames foram lançados, mesmo que sem saber, a speedrun meio que já era praticada, seja por tempo ou mesmo para ver quem fazia mais pontos no Street Fighter em menos tempo, por exemplo. E uma das origens da speedrun pode vir também de um fator, a limitação do hardware da época. Na década de 80, os cartuchos dos jogos mal possuíam capacidade para comportar o jogo ali dentro, quem dirá para salvar o seu progresso. E toda santa vez que você desligava o seu videogame, você perdia seu progresso e precisava começar tudo de novo. E, para dar a volta por cima, passwords ou palavras-chave foram criadas para, entre aspas, salvar o seu progresso. E aí, lembra algum password daquele jogo antigo? Deixa aí nos comentários. Com a popularização dos videogames e com um público já muito grande, novos títulos iam surgindo, novos consoles e também jogos para computador. E é aqui, no PC, que começamos a descobrir sobre o que podemos chamar de ponto zero, ou seja, a origem da speedrun. E tem dois nomes muito importantes aqui, John Romero e Christina Norman. Nos anos 90, um fanzaço de videogames, uma das pessoas que revolucionou a forma como se é jogada videogame hoje em dia. John Romero é um renomado designer e desenvolvedor de videogames, conhecido por seu trabalho em títulos como Doom e Quake. Embora ele não esteja diretamente relacionado à criação da speedrun, ele desempenhou um papel significativo no desenvolvimento e a popularização dessa prática. E o jogo que popularizou essa prática foi ninguém mais, ninguém menos do que Doom. Lançado em 1993, foi um marco em termos de tecnologia e jogabilidade, e rapidamente atraiu uma fanbase de fãs apaixonadíssimos pelo jogo. John Romero se tornou uma figura icônica e respeitada na comunidade de gamers e speedrunners. Sua contribuição para o jogo ajudou a estabelecer as bases para muitas técnicas utilizadas nas speedruns de Doom. E se você acha que ele está sumido, leigo engano. Ele ocasionalmente participa de eventos relacionados, como as maratonas de speedrun da Games Done Quick, a famosa GDQ, onde ele é convidado para comentar ou jogar seus jogos clássicos. Com o sucesso estrondoso do jogo, no ano de 1994, uma jogadora de Doom, Christina Norman, teve uma ideia pra lá de genial. Ela criou a LMP Hall of Fame, um site onde os jogadores podiam gravar suas partidas e fazer o upload nele. Isso gerou tanta popularidade que muitos outros sites para registros de gameplays foram surgindo. Isso tornou o termo speedrun extremamente popular. O site de Christina manteve um dos menores tempos já registrados de Doom na época. Um verdadeiro marco não só para speedrun, como na história dos videogames como um todo. E graças a ela, com a sua ideia de milhões, a troca de informações entre os jogadores foi possível, onde era discutidas melhores formas de se passar as fases, melhores caminhos e, claro, compartilhar os seus tempos. Isso tornou a estruturação para speedrun como conhecemos hoje. Como eu disse, a partir da ideia de Christina Norman, vários outros sites foram criados com o mesmo objetivo: expandir e disseminar a semente da speedrun para todo mundo. E foi no ano de 1994 que Frank Stajano criou o Doom Honorific Titles. Esse sim foi o site que se tornou rapidamente um dos mais populares na comunidade de jogadores de Doom. Tudo isso graças à genial ideia de Christina Norman. O site de Frank tinha uma estrutura similar ao LMP Hall of Fame, porém apresentavam vários desafios adicionais aos jogadores, como o título Doom Tyson, que exigia a finalização do jogo no modo Ultra Violence com 100% de morte dos inimigos, utilizando somente o punho, a pistola e a motosserra como armas, ou
o Doom Schwarzenegger, que tem que completar o jogo sem morrer no modo Nightmare. Infelizmente, a última atualização desse site foi em 1996 e fica um pouco complicado de retirar informação de lá. Podemos dizer então que Frank criou as chamadas categorias de speedrun. E uma das categorias favoritas de speedrun é o like que você pode deixar aqui no vídeo. Se inscrever aqui também, isso ajuda demais a deixar o vídeo um pouco mais relevante na plataforma. Qual o seu menor tempo para deixar um comentário em algum vídeo, hein? Deixa aí nos comentários. Ainda falando sobre o site que os jogadores iam criando para postar os seus tempos e gameplays de Doom e outros jogos, um deles se destacou e está online até os dias de hoje. Criado em 1998 por Nolan Radix Flug e Andrew G. Gardinks, o Speed Demo Archives, ou SDA, é amplamente considerado o primeiro site dedicado à hospedagem de speedruns. Inicialmente, o SDA surgiu como um repositório central para as speedruns de Quake, onde eles podiam enviar suas gravações e compartilhar suas conquistas. À medida com que o site ganhava popularidade, o SDA começou a estabelecer regras e categorias para as speedruns, a fim de padronizar as competições e garantir uma base sólida e partidas justas. Em 2003, Radix queria publicar uma run de Metroid Prime, abrindo no ano seguinte o site para todos os tipos de jogos. O SDA também implementou recursos e ferramentas para ajudar os jogadores a melhorar os seus tempos no jogo, como fóruns de discussão, tutoriais e análises de speedruns existentes. Isso ajudou a promover a colaboração e a competição saudável entre os speedrunners. Nos dias de hoje, um site que centraliza as speedruns e é o mais conhecido é o speedruns.com. Existem algumas polêmicas por trás desse site, mas não é assunto do vídeo. Claro que certas comunidades têm as suas próprias leaderboards, como Christina Norman fez lá nos anos 90. Se você, por exemplo, quiser ser runner de Mega Man, existe uma leaderboard oficial e todo o tempo que é publicado na speedruns.com é desconsiderado, devido à má administração de alguns moderadores de lá, que às vezes deixam passar certas runs que claramente são TAs. Com os anos, a speedrun se tornou tão popular, que hoje em dia temos aí inúmeros torneios, competições amistosas e até eventos de speedrun com o intuito de fazer campanhas de caridade. Aqui no Brasil, nós temos a BRAT, Brazilian Against Time, liderada por ninguém mais ninguém menos do que Hugo Forfan, uma figuraça conhecida entre os speedrunners aqui no Brasil. Agora que você já sabe como o speedrun surgiu, que tal falarmos sobre a própria speedrun? Temos alguns tipos, diversas categorias e alguns termos que são usados nas speedruns. Esses termos servem para ter uma melhor compreensão e que fique tudo mais claro, principalmente quando as nacionalidades entre os speedrunners são diferentes. Não é só para você parecer ter um linguajar americanizado e se sentir nerd. E claro, eu trouxe aqui uma pessoa que vai falar para vocês os tipos e as categorias. Por que não alguém com speedrun no nome para comentar sobre as categorias de speedrun e os tipos? Salve galera, beleza? LD aqui e falando aqui no canal do Nathan para ajudar a você a entender um pouco mais sobre o mundo incrível das speedruns. Nathan colocou isso aqui no roteiro, mas eu já vou falar. Segue aí, viu? @speedrun, Twitch, LD Speedruns, é nóis. Bom, existem aí 3 tipos de speedruns. E não confunda tipo com categoria, beleza? São duas coisas completamente diferentes. Você pode ter uma categoria dentro de um tipo, mas não o contrário. Eu vou te explicar para ficar mais claro. O primeiro tipo se chama Real Time Speedrun, ou Speedrun em tempo real. E é também conhecida por aí como Real Time Attack. Ele é o mais conhecido dos 3 e nele o jogador precisa zerar o game por completo, sem fazer nenhuma pausa no timer, ou seja, ininterruptamente. Aí o início do timer varia de jogo para jogo. Alguns jogos começam aí na tela de start, tipo Combo Escaper, The Fireman, e outros como Final Fight 3, Super Mario World, começam quando você toma controle do seu personagem. O segundo tipo se chama Single Segment Speedrun, ou Speedrun de segmento único. E não são todos os jogos que tem esse rolê aí não, viu?
O objetivo é a mesma coisa do anterior, mas ele é feito aí por segmento, ou pelas fases. Por exemplo, em Doom há um ranking só de tempo por fase. Em Sonic também acontece isso. O terceiro tipo que temos é o mais peculiar de todos. E acreditem que existem inúmeros canalinhas, Zé Ruelas, fanfarrões. Uns ex-amigos aí, né, também. Que utilizam dessa técnica para burlar o ranking e se passar aí como recordistas. É uns filha de uma Tool Assisted Speedrun. No Tool Assisted Speedruns, ou TAS, não confundir com aquele careca do CQC, é praticamente o computador que tá ali jogando. Você configura frame a frame as ações do personagem ali no jogo e no final consegue uma run perfeita. O massa é que esse tipo de parada gera um grande engajamento aí na comunidade geral de speedruns. Afinal, pra gente que corre as paradas, é bem divertido ver como que a máquina comporta no seu joguinho ali favorito. Além do que, também é muito útil pra gente achar uns bugs e uns glitch massa. E que muitas vezes, na verdade a grande maioria delas, não seriam possíveis serem descobertas ou executadas aí por humanos. Categorias. Aqui eu vou listar as mais comuns entre os jogos, beleza? Porque existem muitas, tipo assim, muitas mesmo. E isso vai variar de jogo para jogo. Se você acompanha o Nathans aqui, provavelmente já viu um short dele aí falando sobre uma categoria inusitada de Super Metroid. As categorias mais conhecidas são 100%. Essa categoria pode ser bem maçante aí dependendo do jogo, porque aqui você precisa coletar, como o próprio nome diz, 100% dos itens. Além do que fazer todas as fases, fazer todos os finais, se ele tem mais de um final. Em resumo, completar todo o jogo. É quase como uma platina, como os usuários de PlayStation aí costumam dizer. Mas não chega a ser bem também isso aí não. Trata-se aí, na minha opinião, de uma categoria muito mais difícil, né? De um feito muito mais complicado. Afinal, é necessário memorizar mais elementos do jogo e, além de skill, strats, é uma porrada de coisa aí pra aprender, velho. Any%. Se você é um daqueles caras que acha que completar o 100% do jogo é paia, é maçante, então a Any% é pra você. Tá vendo, velho? Tem speedrun pra todo mundo. Pra cabeça. Nessa categoria, basta você acabar o jogo aí o mais rápido possível. Não precisa coletar nenhum item se você não quiser. E bem, é só isso. Mas vai com calma aí que tem jogo que você precisa coletar umas paradas pra continuar na progressão natural. Mas em Mácula, o Any% é isso. Não precisa fazer nada além do necessário pra zerar o joguinho. RBO, Reverse Boss Order. Bom, essa categoria aí é a mais autoexplicativa, né? Você faz a ordem dos chefes, só que ao contrário. Então eu não preciso nem me aprofundar muito aqui, né? Você sacou. Obrigado aí, meu querido Nathan, por me convidar aí pra fazer essa collab sensacional. Tá me devendo uma, hein? Tá me devendo uma. Tem que colar agora. Eu gostaria de fazer aí o convite novamente pra você que tá assistindo, pra colar lá no meu YouTube, beleza? É @Speedium ou LD Speedruns. A mesma coisa vale pra Twitch, TikTok, esses negócios aí. Tamo junto, Nathans precisando, é nóis. Speedium, Elecão. É nóis, LD. Segue lá o LD, hein? Se você não seguir o LD, você é fedido e põe açúcar no café. E claro que tem um pequeno extra com tudo isso dos tipos e categorias que o LD comentou. São os famigerados glitches. Não são todas as categorias e também não são todos os jogos que vão permitir você fazer glitches nas speedruns. Para você descobrir se você pode ou não fazer glitches, é bem simples, como por exemplo Super Metroid. Você pode fazer glitches, porém, se você for aqui no speedruns.com e acessar as regras de cada categoria, você pode ver quais glitches são banidos. O resto, você pode fazer. E um fato, assim como Doom e Quake foram impactantes para o surgimento da speedrun, a speedrun também tem um impacto na vida daqueles que a praticam. Desde as popularizações das plataformas de streaming, YouTube, o número de jogadores speedrunners que ganham a vida com isso cresceu muito. E alguns anos atrás, muitos anos atrás para falar a verdade, você dizer que você iria viver de videogame era uma completa loucura. Hoje isso é realidade. Infelizmente, nem tudo são flores. Existem aqueles que têm uma aversão enorme com speedrun. É seu direito você não gostar de alguma coisa. Só que não te dá o direito de você ofender alguém que pratica a speedrun. Já vi casos que o pessoal considerou quem faz speedrun com problemas na cabeça, o que é completamente esdrúxulo. E como eu costumo dizer, speedrun não é e nunca vai ser obrigatória. Ela é uma consequência da sua paixão pelos games.
Assim como os jogadores de PlayStation platinam e replatinam seus jogos, você pode fazer a sua speedrun jogando e rejogando o seu joguinho para tentar baixar o tempo. Eu digo algo parecido num react que fizemos de um vídeo do Vilberan comentando sobre a speedrun. Não existe jeito certo de jogar. Você senta e joga do jeito que você quiser. Espero que vocês tenham curtido este vídeo, curtido a participação. Eu bati no tripé aqui do nosso estimado LD, segue ele lá, hein? É pra seguir, hein? É pra se inscrever, hein? Eu vou perguntar pra ele se você... Convido você também a se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, curte o vídeo, dá um gostinho aqui, um joinha, sabe, um botãozinho assim, ó. Clica nele pra ficar branquinho assim, aumentar os likes, comenta, pra aumentar o engajamento do canal, muito legal. E claro, se você quiser se tornar um membro aqui deste canal, Joguem Zelda inclusive, temos algumas opções aqui para você se tornar um membrinho aqui do canal. Lembrando, não é e nunca vai ser obrigatório, você se torna membro se você quiser. No final do mês isso ajuda um pouquinho, viu? Falando nos membros, muito obrigado aos membros que estão renovando aqui no canal. Como eu disse, ajuda bastante. Em especial os nossos Ultimate Warriors, Igor Saldanha e Ismael Silva. Obrigado também a todos os subs lá na plataforma roxa, link na descrição. Lives de segunda a sexta lá. Sim, infelizmente eu parei de fazer lives aqui no YouTube por muitos motivos e a culpa é do próprio YouTube. Content ID. Se você quer ver mais coisas aqui deste canal legal pra caramba, aqui neste meu dedo, deixa eu vir aqui neste meu dedo tem algum vídeo que eu não sei o que eu vou colocar, provavelmente uma playlist. Qual playlist? Não sei. E aqui neste outro dedo eu vou colocar um desafio bem legal e eu recomendo muito que você assista. E na minha cara está o botãozinho para você se inscrever no canal. Então se inscreve no canal, assistam os vídeos, valeu e joguem Zelda.